pregar o teu evangelho. Nos ajude, nos perdoe, em nome de Jesus. Amém. Stephen Wolford, ele diz que o lar não é um edifício. O lar é uma estrutura de relacionamentos. Vance Hanover, ele diz que nenhum homem ou mulher jamais teve um desafio mais nobre ou um privilégio mais elevado do que o de educar um filho para Deus. Educar um filho para Deus. Um desafio mais nobre e um privilégio mais elevado do que o de educar um filho para Deus. Diante dessas afirmações, nós nos perguntamos: pais, a quem vocês estão delegando o cuidado e a educação de seus filhos? A quem estamos delegando o cuidado e a educação dos nossos filhos? Há uma tendência, fruto do nosso tempo, diante de inúmeros e atarefados pais que temos no dia a dia, de querer terceirizar a educação dos nossos filhos, e fazemos isso à escola. Rossandro Klinger, psicólogo, escritor, palestrante e colunista da CBN, ele afirma em uma entrevista que a família está pior do que a escola. Ele diz que os pais perderam a mão sobre a educação dos filhos. Eles começaram a achar que os filhos têm que ser bajulados e não educados. Eles começaram a achar que os filhos têm que ser enchidos de coisas e não de afetos. E como a família tem falido em seu papel primordial de educador moral, eles delegam para a escola crianças sem equilíbrio emocional. E aquele indivíduo, diz ele, que não respeita o pai e a mãe, ele não vai respeitar o professor e nem vai aceitar aquilo que ele oferece, que é o conhecimento. Aí, diz ele, há na família o desejo de que a escola seja um segundo lar, mas não tem como a escola ser um segundo lar se a família não for a primeira e primordial escola. Klinger continua: por que tanto caos? Ele pergunta. Por que tantos filhos que desrespeitam os pais? Por que a gente vê tantas crianças que batem na cara dos pais no avião, nos aeroportos, nos shoppings? Isso tem a ver, diz ele, com a falência pessoal da família, no caso dos pais, no seu papel de educador. E ele continua dando um alerta aí à família. Se a família não reavalia, não ressignifica o seu papel e os pais não se empoderam novamente no sentido positivo de entender que disciplina, respeito e hierarquia, junto com amor e acolhimento, é que formam um grande ser humano, a escola vai poder fazer muito pouco por eles. Esse é o nosso papel primordial enquanto pais. Criar e educar os nossos filhos dentro dessa concepção de formação de caráter, de integridade, de um ser moral. O problema do nosso tempo é que muitos pais dão tudo aos seus filhos, menos a si mesmos. Trabalhamos demais e não temos tempo com eles. E delegamos o tempo que era para ser o nosso tempo com eles aos smartphones. Não é verdade? Para que eles possam se entreter e nos deixar um pouco em paz, descansando dos nossos afazeres e da nossa labuta. Damos muito, talvez tudo aos nossos filhos, menos nós mesmos. Filhos precisam mais de presença do que de presentes. Lembremos disso. Filhos precisam mais da presença dos pais do que dos presentes que eles podem ofertar. Criar filhos, irmãos, exige relacionamento amoroso, existe envolvimento constante, e isso requer tempo. E por isso Paulo vai nos orientar aqui quanto ao modelo que deve existir dentro dessa relação entre pais e filhos, de acordo com o Evangelho. Quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, ele não tinha apenas a intenção de instruir a igreja no que concerne aos deveres religiosos.
Ele vai associar o evangelho também de modo prático no dia a dia desta igreja, no convívio com os seus semelhantes, no convívio com o nosso próximo, com aqueles que não pertencem à fé cristã. E o evangelho, cujo cerne, cujo centro é a pessoa de Cristo, tem como objetivo não apenas nos dar a salvação, ou nos dar instruções concernentes à salvação, mas também tem como objetivo moldar as nossas vidas, moldar o nosso ser, formar e transformar o nosso caráter. A salvação de Cristo, portanto, não é apenas uma certeza espiritual de que temos que ao morrermos estaremos com o Senhor, mas significa uma mudança de vida, de conduta, de caráter, e isso tem os seus efeitos em todas as esferas da nossa vida. Ser salvo por Cristo significa viver de acordo com a sua palavra. E agora, nossas vidas, nossa conduta, nossos relacionamentos, inclusive familiares, devem ser moldados por essa palavra, devem ser moldados à luz do Evangelho. Os nossos relacionamentos com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, também estão debaixo dessa transformação, porque o Evangelho transforma tudo em nossas vidas. E Paulo, tendo em vista que o Evangelho de Cristo deve não apenas conduzir-nos à salvação, mas também moldar a nossa vida cristã, ele passa a ensinar aqui na carta aos Efésios, aos crentes de Éfeso, como eles deveriam se comportar, como deveriam ser os seus relacionamentos dentro dos seus lares, como deveria ser o papel do marido e da mulher dentro do seu lar, o papel que cada um desenvolve, que nós trabalhamos aqui no domingo, no primeiro domingo de maio, e também o relacionamento entre pais e filhos, como veremos adiante. E, meus irmãos, é tão claro essa epístola e essa instrução que Paulo traz aqui para nos moldarmos à voz do Senhor quanto ao relacionamento de pais e filhos, que tem apenas duas simples instruções. A primeira é destinada aos filhos: filhos, obedeçam aos pais. E a outra é destinada aos pais: pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina do Senhor. Então nós dividiremos esse sermão em dois pontos principais. O primeiro dele vai falar sobre o dever dos filhos dentro do lar em relação aos seus pais. E aqui eu peço a atenção dos filhos para ouvirem atentamente qual é o seu papel dentro de casa, inclusive as crianças. Crianças, levantem as mãos aí, eu quero enxergar vocês, os lugares onde vocês estão. Atentem ao que eu vou falar agora, porque essa mensagem é para vocês. É para vocês, vocês precisam estar atentos aí. Quem não dormiu à tarde, acorda e fiquem atentos para ouvir isso aqui que é para vocês. Podem baixar as mãozinhas. E no segundo momento, nós vamos falar aí quanto ao dever dos pais. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Quem vai ser no futuro? É para vocês também já irem se preparando. Então, aqui nós temos instruções aos pais e aos filhos e como devemos, portanto, nos relacionar diante dessa nobre missão, que é a família segundo a vontade de Deus. Filhos, qual é o dever primordial de vocês? Atentem aqui, filhos, obedecei a vossos pais, pois isto é justo. Filhos, obedeceis a vossos pais, pois isto é justo. Paulo primeiro direciona o seu ensino aos filhos, e aqui, filhos, é uma ordem. Esta instrução está no imperativo. Imperativo significa uma ordem. Paulo está dando uma ordem aí. Ele está dizendo o que você deve fazer. Filhos, obedeçam aos seus pais. E há uma característica importante neste verbo obedecer, porque ele traz a ideia, além da ideia de obediência, ele traz também, dentro da sua possível tradução, o verbo ouvir. Então, os filhos, eles devem obedecer, mas também no sentido de ouvir, de escutar. E uma coisa é certa, meus irmãos, sempre que nós deixamos de escutar, de ouvir os conselhos dos nossos pais, alguma coisa ruim acontece, não é verdade? E o pior é que depois de quebrarmos a cara por não ouvir os pais, vem aquela voz suave da mãe e diz assim: eu te avisei, eu falei para você não fazer isso, que não ia dar certo. Nós precisamos aprender a ouvir, a obedecer os nossos pais. Salomão, em toda a sua sabedoria, ele percebeu a importância dos filhos escutarem os pais.
E ouvir aqui não é simplesmente ouvir uma música, né? Ou ouvir um podcast, não, é um ouvir atento que leva à obediência. Provérbios 1, 8 e 9 diz: Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Ouvir o pai e mãe é como um tesouro que é colocado sobre a sua cabeça. É algo precioso e valoroso, e nós, filhos, precisamos valorizar essas palavras que ouvimos dos nossos pais, a voz que ouvimos dos nossos pais nos aconselhando, nos orientando e até mesmo, muitas vezes, nos exortando, porque serão diadema de graça para a nossa cabeça e colares, ou seja, joias preciosas para nós. Ouve, não deixes a instrução. Nós precisamos aprender a obedecer os nossos pais, a ouvir os seus conselhos, e entendam e aprendam isso: ninguém quer mais o seu bem do que os seus pais. Ninguém deseja mais que você seja bem-sucedido, próspero e abençoado do que os seus pais. Os pais desejam sempre o melhor para os filhos. Por isso é importante nós ouvirmos os nossos pais. E o fato é que quando nós não ouvimos, nós sofremos com a desobediência por não obedecer, por não ouvir, por não atentar aos conselhos. Mas a desobediência, ela vai além de simplesmente ignorar os conselhos dos pais. Ela pode até mesmo se tornar uma ação ríspida. Há filhos que estão maltratando os pais. Há filhos que gritam com os seus pais. Há filhos, como nós vimos no exemplo, que batem na cara dos seus pais. Isso é muito triste, ver o nível desse desrespeito em relação dos filhos aos seus pais. E precisamos nos perguntar: como temos tratado os nossos pais? Há pessoas que tratam seus pais como amigos, que falam como amigos, que gritam aos seus pais como amigos, que desrespeitam, que xingam, que ignoram os conselhos. Isso não pode, de maneira alguma, ser um fundamento que Paulo traz aqui como obediência. Em geral, acontece por dois problemas centrais. O primeiro deles é que o pai não sabe impor, os pais não sabem impor a sua autoridade e cobrar a devida obediência de seus filhos. E em segundo, os filhos criados em rebeldia e longe da palavra de Deus não dão um merecido valor e respeito aos seus pais. Às vezes a culpa da rebeldia dos nossos filhos não é deles, mas é nossa, porque não soubemos educá-los, não soubemos criá-los. Há uma tendência no nosso tempo, da nossa geração, de que os pais estão idolatrando seus filhos. Os filhos nascem e os pais não querem que os filhos sofram nenhum tipo de males, eles querem colocar os filhos dentro de bolhas, proteger o filho de todo e qualquer perigo. Se os filhos começam a dar uns passos, os pais estão ali, para o filho não cair, não se machucar, e os filhos se tornam reis dentro de casa. São eles que escolhem o tempo em que eles vão dormir, são eles que escolhem o que eles querem assistir, são eles que escolhem o que eles querem comer, e você está ali como um servo para atender. Ele quer isso, ele prefere aquilo. Você virou servo do seu filho. Isso é fruto do nosso tempo. Nós vemos pais idolatrando os seus filhos, deixando de atribuir ordem, deixando de atribuir limites. Filhos precisam ouvir não. Eles precisam entender que eles não podem ter tudo o que eles querem. Às vezes, para compensar a nossa ausência, porque trabalhamos demais, nós enchemos os nossos filhos de presente e não sabemos falar não. Eu fico tão longe dele, tanto tempo longe, então eu não posso entristecer o meu filho, por isso eu vou fazer o que ele quer. Isso é fruto do nosso tempo. E quão mal faz isso para os nossos filhos. Paulo vai fundamentar aqui o dever de obedecer aos pais em um mandamento, que é o 5º mandamento. E ele vai citar isso como autoridade para a obediência, o fundamento para a obediência. Por quê, filhos? Por que, crianças, adolescentes, jovens, vocês devem obedecer aos seus pais? Porque isso é um mandamento. Sabe os 10 mandamentos?
Esse é um deles. É o 5º mandamento. E sabe de uma coisa? Esse mandamento tem uma promessa aqui. Se você for fiel, se você cumprir, arrisca ali, tentar cumprir, esse mandamento traz vida e bênçãos para você. E o mandamento que ele cita é: honra a teu pai e tua mãe. E aqui ele faz um adendo, que é o primeiro mandamento com promessa. E a promessa é: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O que Paulo ensina, portanto, não é algo novo. Não é algo novo que Paulo está ensinando aqui aos Efésios. É um princípio já outrora estabelecido desde antigamente na palavra de Deus. Ele apenas está mostrando que isso deve ser colocado em prática na vida da igreja. Honrar é obedecer é honrar. E ele cita esse mandamento de honrar. O verbo honrar aqui, meus irmãos, tem o significado de ter prestígio, de atribuir valor, de apreciar. Filhos, devemos valorizar os nossos pais. Mas infelizmente hoje o que vemos são as profecias de Cristo no Evangelho de Mateus 24 se cumprindo. Pais se levantando contra filhos, filhos se levantando contra os seus pais. Mas esse mandamento ele é tão importante, é tão singular para essa relação familiar, do dever dos filhos de honrar os pais, que o próprio Cristo levou isso em conta quando ele estava pregado na cruz. Ele estava pregado na cruz, mas ele se lembrou da sua mãe. Ele iria partir deste mundo em breve, com a morte, depois com a sua assunção aos céus. Mas ele não deixou a sua mãe desamparada. Quando ele estava pregado na cruz, ele se lembrou da sua mãe e disse as seguintes palavras aos discípulos amados. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Ele confiou o cuidado da sua mãe ao discípulo amado João. E o discípulo João foi o que mais sobreviveu aí depois da assunção de Cristo aos céus. Foi o que mais viveu e ele se preocupou em deixar a sua mãe sob os cuidados desse discípulo. Isso é honrar pai e mãe, é obedecer pai e mãe. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele afirma que honrar é mais do que simplesmente obedecer. Ele diz o seguinte no seu comentário: os filhos não devem prestar só obediência aos pais, mas também devotar amor, respeito e cuidado a eles. É possível obedecer sem honrar. Olha que interessante. É possível obedecer aos pais sem honrar. Vai lavar a louça. Você bate o pé, sai resmungando, esbravejando. Está lavando a louça. Se obedeceu, obedeceu, mas você está honrando? Não. Porque não está fazendo de bom grado, de bom coração. O irmão do filho pródigo, diz Hernandes, obedecia ao pai, mas não o honrava. Há filhos que desamparam os pais na velhice, há filhos que trazem flores para o funeral dos pais, mas jamais os presentearam com um botão de rosa enquanto estavam vivos. Eu assisti um funeral de um vizinho nosso aqui no Marilene, muito triste. Havia uma filha, essa filha não casara, já era uma mulher madura, e ela brigava constantemente com os seus pais. Nós conseguimos, passando na rua, ouvir de cima ela xingando, principalmente o pai, xingando o pai o tempo todo. Como era triste ouvir aquilo, como era feio, de ver. Pai já idoso, com algumas debilidades, e ela o tempo todo xingando. E no velório deste homem, adivinhe quem era o mais desesperado ali? Era essa senhora. Ela chorava desesperadamente, pedindo perdão, e tentando reparar o erro de uma vida inteira. Mas que diferença isso ia fazer agora, naquele momento? Por isso nós temos que honrar os nossos pais enquanto eles estão aqui conosco, enquanto eles estão vivos, enquanto eles podem ouvir a nossa voz, enquanto eles podem se relacionar e se comunicar conosco. Honrar pai e mãe é um mandamento tão importante que, quando não cumprido, isso era punido com a morte. Levíticos 29 vai dizer que aquele que não honrar, que desobedecer, deve ser punido, e punido com a morte. O filho contumaz e rebelde
né, segundo a lei do Antigo Testamento, que não obedece os pais, deveria ser punido com a morte. Tamanha a importância deste papel dos filhos de honrar, de obedecer os seus pais. E filhos, se vocês cumprirem, se vocês tentarem cumprir esses mandamentos, vocês serão os bem-aventurados, serão os mais abençoados, porque a obediência a Deus traz frutos, e os frutos são maravilhosos. E a promessa aqui, meus irmãos, para aqueles que honram, que obedecem os pais, são prosperidade e longevidade, ou longevidade com prosperidade. Paulo observa sabiamente que esse é o primeiro mandamento com promessa. E filhos, se vocês querem viver uma vida longa, uma vida boa sobre essa terra, é fácil. É só vocês obedecerem, honrarem os seus pais. É só vocês terem grande estima, grande apreço, grande reverência e temor em relação aos seus pais. Porque a resposta e a promessa é: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quer ser bem-sucedido? Quer ser próspero? Quer ter uma vida longa e cheia das bênçãos do Senhor? Então seja um filho obediente. Seja uma filha obediente. E não apenas por receber aquilo que é fruto desta ação, mas por temor, sobretudo, a Deus. Honrar os pais significa honrar a Deus. Desonrar os pais significa desonrar a Deus. Portanto, filhos, obedeçam e honrem aos seus pais, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre esta terra. Esse é o primeiro ponto destinado aos filhos. Agora, pais, ouçamos a voz do Senhor e a instrução de Deus para a criação e educação dos nossos filhos. Primeiro, você precisa entender uma coisa: esse filho não é seu. Esse filho é de quem? É do Senhor. Você é um mordomo de Deus na criação e na educação dos seus filhos. Esses filhos, os nossos filhos, pertencem ao Senhor, só que é nossa responsabilidade criá-los e educá-los no temor do Senhor. E vós, pais, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Meus irmãos, eu tenho um grande problema com isso. Se você perguntar para a Lívia, minha esposa, qual é o filho que dá mais trabalho para ela, ela vai responder que é o filho da sogra dela. Porque às vezes eu perco, a noção da brincadeira e irrito mesmo as nossas crianças. Ela, você parece criança, parece toda criança, irritando a Letícia e o Pedro. E nós temos que ter cautela em relação a isso. E é um mandamento, é uma ordenança da parte do Senhor. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Efésios, estava em vigor uma lei romana que dava plenos poderes aos pais em relação aos seus filhos. Era o regime de pater potestas. Nesse regime, os pais tinham domínio total sobre o filho. Poderia casá-lo, poderia divorciá-lo, poderia escravizá-lo, poderia vendê-lo, poderia rejeitá-lo, poderia prendê-lo e até mesmo poderia mandar matá-lo. Esse regime pater potestas dava toda essa autoridade aqui aos pais. E a instrução de Paulo aos pais, dentro desse contexto do Império Romano, é: não provoquem os seus filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós precisamos entender uma coisa: nós ensinamos instruindo, verbal, oralmente, mas nós ensinamos também através dos exemplos, do modo como nós nos comportamos. Então não adianta você chegar para os seus filhos e falar: parem de brigar, parem de gritar um com o outro, se o tempo todo dentro da sua casa você briga com o seu esposo, com a sua esposa, grita com ele, com ela, fala alto, xinga. Como você vai cobrar algo que você mesmo não consegue cumprir? Por isso nós ensinamos não apenas verbal, oralmente, mas através de atitudes, de ações.
O significado aqui de não provocar a ira dos filhos tem a ver com todo o tratamento injusto dos pais em relação aos seus filhos. Um tratamento, por vezes arbitrário, impondo-lhes uma autoridade opressiva, cruel e pesada. No livro que li recentemente, que fala sobre a educação de filhos, Filhos Educando para a Eternidade, é o título do livro, de Douglas Wilson. Ele vai dizer que nós podemos ter 3 condutas em relação à educação dos nossos filhos. Nós podemos ter a conduta do legalismo, e o legalista é aquele que impõe regras, enche as crianças de leis, a criança não faz direito, apanha, sem ensinar os princípios, e esse monte de regras vai criando um ambiente muito pesado dentro de casa. Há um outro caminho, que é o caminho da licenciosidade. Ele chama esse capítulo de 3 L's. A licenciosidade, ela tem o caminho oposto do legalismo. A licenciosidade é quando você abre mão. Olha, é muito difícil educar, é muito difícil colocar regras, é muito difícil colocar eles para obedecer, então você abre mão. Deixa a criança fazer o que quer, a criança age do jeito que quer. Já ouviu aqueles pais, quando as crianças estão fazendo birra, batendo, se esperneando, falam assim, ele não tirou o soninho da tarde hoje. Já ouviram falar isso? O que é isso? Isso é uma desculpa para a irresponsabilidade deles de educar e conduzir os filhos. Agora, o fato de não tirar o soninho da tarde dá o direito dele bater na sua cara? E são desculpas da nossa incompetência, da nossa licenciosidade. Abrimos mão da educação dos nossos filhos. Mas há uma terceira via, e é um meio termo. Esse meio termo é a liberdade. Legalismo, licenciosidade e liberdade. João 8 diz, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós estamos livres do jugo da lei. Nós estamos livres do poder do pecado. Livres em Cristo Jesus. A criação sempre deve ter em vista a educação que gera liberdade, que gera harmonia, que restaura a harmonia e a comunhão do lar. E muitas vezes nós deixamos isso de lado, aplicando e abusando da autoridade que temos sobre os nossos filhos de maneira opressiva, humilhante, desgastante. E não é raro ver pais abusando da sua autoridade sobre os seus filhos. Nós viajamos de férias e havia ali uma família muito rica e o senhor estava já alterado, por passar o dia bebendo. E o filho dele, adolescente, estava ali brincando com seus amiguinhos e ele quis mostrar que ele que mandava. E na frente de todo mundo ali, isso foi constrangedor, ele chamava, vem aqui, sem motivo algum. Eu não falei para você pôr a blusa? Coloque a blusa. É apenas para demonstrar que ele era quem mandava na relação. E o filho, tá bom, eu coloco. O filho sem entender aquilo. Um abuso de autoridade. Colocar e provocar o filho a ir a algo desnecessário simplesmente para aparecer para os seus amigos que ele era o chefe, que ele quem mandava. O nosso dever, em vez de provocar os nossos filhos a ira, é tratar os nossos filhos com amabilidade, com carinho, com amor, disciplinar sim quando for preciso, mas sempre com a intenção de corrigi-los e acolhê-los à família. William Hendricks, nessa mesma linha de pensamento, ele aborda 6 atitudes dos pais que provocam os filhos. Primeira, excesso de proteção. Às vezes o nosso excesso de proteção impõe sobre os nossos filhos um certo abuso de autoridade. Favoritismo. Se você tem se você tem 2 ou mais filhos, e às vezes as suas ações favorecem mais um em detrimento do outro, isso também pode ser visto como algo que é provocar a ira dos filhos. Terceiro, desestímulo. Quando nada que seu filho faz está bom. Seu filho faz uma coisa, arruma a cama, mas você deixou aqui o lençol dobrado aqui na ponta. Nada que, lavou a louça, mas está encebada essa louça aqui, faz direito. Nada do que os seus filhos fazem está bom para você. E você vai desestimulando o seu filho. Quarto, não reconhecimento do fato de que o filho está crescendo e, portanto, tem o direito de ter suas próprias ideias e que não precisa ser uma cópia exata do pai para ter êxito na vida. Quinto,
negligência, o que nós falamos sobre licenciosidade, você abre mão dos filhos e deixa ele ao seu bel prazer. E sexto, palavras ásperas e crueldade física. Se o nosso dever, por um lado, é não provocar os filhos à ira, através do aspecto positivo, nós devemos criá-lo na disciplina e admoestação do Senhor. Um dos deveres mais importantes que nós temos em relação aos nossos filhos é de discipliná-los. E nós precisamos entender aqui que disciplina é diferente de punição. Em um país onde existe crime capital, quando alguém comete um crime e é punido com a morte, esta punição não tem como objetivo restaurar a pessoa, obviamente. É apenas uma retribuição diante de um crime que ele cometeu. No que diz respeito à criação dos filhos, nós não podemos punir os nossos filhos nesse sentido, de apenas um castigo retributivo por alguma coisa errada que ele praticou. Porque a correção, meus irmãos, ela sempre visa a restauração. E esse é o nosso papel enquanto pais, educadores, no exercício da disciplina, né? A vara da infância e da juventude não é esse órgão físico que nós temos, né, que regula as relações entre pais e filhos, mas é aquela varinha que a Miriam guardava em cima da geladeira para disciplinar a Lívia e a Laiane, né, quando faziam alguma coisa errada. E de fato isso é um aspecto importante do nosso relacionamento com os filhos, de exortá-los quando eles fazem coisas que desagradam a Deus, que não agradam ao Senhor. Então, a vara da disciplina é um meio pelo qual nós demonstramos amor aos nossos filhos, é uma atitude de amor. Hebreus 12 fala isso, que o pai corrige o filho a quem ama, assim também Deus aqueles a quem quer bem. Portanto, é o nosso dever educar, criar os filhos e corrigi-los quando necessário, conforme nós lemos aí na palavra de Deus. A palavra disciplina é uma palavra grega muito abrangente. Significa a palavra paideia, e dentro do contexto grego é toda a formação do indivíduo, é uma educação que visa a formação do indivíduo, apresentá-lo como um homem e mulher para a sociedade. E o seu papel como pai é este também. Você deve criar e educar os seus filhos para que eles se tornem homens e mulheres tementes a Deus, fiéis ao Senhor. Esse é o seu objetivo supremo na criação e na educação dos filhos. Por isso tem esse sentido de cultivar a mente, cultivar a moralidade, é ensinar os seus filhos. Tem também o verbo criar aqui, que é o verbo nutrir. E a nutrição não é apenas aquela nutrição fisiológica, o alimento fisiológico que vai produzir o crescimento, a evolução física do seu filho, mas é o crescimento espiritual do seu filho. E além disso, nós temos a palavra admoestação, que é o verbo grego noutesia, que diz respeito a uma educação verbal, uma educação oral, uma instrução dada no sentido de advertência. Significa que quando você vê o seu filho fazendo alguma coisa errada e você se cala, você está sendo negligente para com essa responsabilidade que é a admoestar o seu filho. Portanto, pais, se vocês amam de fato os seus filhos, não deixem eles fazer o que querem. Não permitam que eles vivam uma vida de desobediência sem serem corrigidos e exortados. Mas disciplinem no temor do Senhor. Nunca disciplinem os seus filhos com raiva. Se vocês disciplinarem os seus filhos com raiva, vocês vão estar punindo e não disciplinando conforme a instrução bíblica. E quando vocês disciplinarem, sentem com eles. Disciplinem com a vara na mão e a palavra de Deus na outra. Mostrem a eles o mandamento que eles transgrediram. Mostrem a eles que aquilo que eles fizeram fere os princípios escritos na palavra de Deus. E então aplique sim a disciplina, se necessário, a vara da disciplina. E depois orem com eles. Orem por eles, para que eles entendam o motivo pelo qual eles estão sendo disciplinados e exortados. Isso sim é uma disciplina que visa a correção e a restauração da criança. Concluindo, irmão, em Cristo, a família é resgatada à plenitude de seu propósito original. Nosso relacionamento familiar é restaurado porque estamos no Senhor, porque estamos em Cristo. Os nossos relacionamentos são purificados do egocentrismo ruinoso.
Os filhos aprendem a obedecer aos pais, porque isso é agradável ao Senhor. E os pais aprendem a educar, admoestar e corrigir os filhos, porque isso é o seu dever. Filhos da Igreja Presbiteriana do Jardim Marilene, como vocês têm tratado os seus pais? Como vocês têm tratado os seus pais? Pedro, como você tem tratado o seu pai e sua mãe? Mais direcional aqui, né? Mas é para todos nós pensarmos sobre como nós temos tratado os nossos pais. O dever de obedecer, o dever de honrar os pais. Vocês têm honrado os seus pais? Vocês têm obedecido os seus pais? Ou têm agido com ingratidão, com desprezo? Se Deus recolhesse os seus pais hoje, você conseguiria dormir tranquilo por ter honrado e obedecido os seus pais enquanto eles estavam vivos? Se vocês não têm observado esse mandamento, essa ordenança de Paulo, peça perdão a Deus. Isso é uma afronta não contra os seus pais diretamente, mas sobretudo contra Deus. Peça para que Deus o perdoe e o ajude nesse dever de obedecer e de honrar os pais como bons filhos, segundo a palavra do Senhor. E vós, pais, não abusem da autoridade que têm sobre os seus filhos, não oprimam-os, não subjugue-os, não provoque a ira dos seus filhos, mas amem os seus filhos, acolham os seus filhos. Pais, eu quero que vocês observem como vocês têm criado os seus filhos, o tempo que os seus filhos têm passado no smartphone. Na conferência que nós participamos na igreja de Santo André, no Parque Erasmo, foi falado muito sobre isso. O Parque das Nações, o tempo que os nossos filhos ficam no celular e os danos que isso traz. Meus irmãos, deixar que os nossos filhos fiquem muito tempo no smartphone é emburrecer os nossos filhos. Isso deixa a mente deles preguiçosa. Eles querem as coisas prontas, eles não têm tempo, eles ficam impacientes. Você cria uma dependência psicológica. Isso é uma droga. Se você tirar, ele começa a chorar e espernear. Isso é um teste feito com bebês, e quando você dá, ele se acalma. Como um entorpecente para a mente dos filhos, e quão perigoso é. Vários estudos, qual é a idade ideal para dar um smartphone para o seu filho? Hoje a criança faz 5 anos, ganha um iPhone, o pai fica pagando 30 anos, passa a vida inteira pagando para dar um bom smartphone para o filho de 5 anos. Isso é um absurdo, meus irmãos. Vários estudos em todo o mundo têm dito que a idade ideal para dar um smartphone para o seu filho é aos 14 anos. 14 anos é a idade ideal. E lá tem várias razões, explicações científicas pelas quais eles vão defender essa teoria, essa tese, de que precisamos cuidar disso. Não deixe os seus filhos muito tempo. Acompanhe o que eles têm visto no celular. Observem isso. Não deleguem o tempo que é para a educação, correção, exortação dos seus filhos para os smartphones. Não permitam que as crianças usem os smartphones à mesa. Gente, o momento da mesa é o momento para vocês compartilharem, para vocês olharem uns os olhos do outro, conversarem. Então, crianças, aqui os meus sobrinhos que estão conversando aí, tirem os smartphones da mesa da vovó D. Ali nós estamos ali para conversar, para brincar, para falar um com o outro. Então nós precisamos deixar esse vício de lado. É sério isso aqui, meus irmãos. Isso rouba um tempo precioso que nós temos de conversar, de criar relacionamento, de criar laços com os nossos filhos. Eles preferem se comunicar mais com o celular do que conosco. Não temos assunto com os nossos filhos. Não conseguimos partilhar de uma boa conversa com eles, porque delegamos tempo demais para eles no smartphone, e isso é um perigo. Você está negligenciando o seu papel de educador como os pais responsáveis. Discipline, admoeste no Senhor e assumam, pais, a responsabilidade de educarem os seus filhos de acordo com a palavra do Senhor. E que Deus nos ajude nessa árdua, mas nobre tarefa de educar os nossos filhos. Amém.